Dá para ver a apostilinha aí? Sim. Então, vamos lá para cima. Aqui, então, na página 54, o primeiro exercício aqui, ele fala, né, em uma certa dieta, uma refeição é composta de uma opção de carne e um tipo de verdura. Veja as opções disponíveis. Então, você tem, com relação às carnes, né, peixe e frango. Com relação às verduras, alface, couve, rúcula e repolho. Então, no item A. Para facilitar a contagem e a visualização de todos os pratos, podemos dispor esses alimentos em uma árvore de possibilidades. Complete as árvores que representam, né, as possibilidades de pratos. Então, vamos lá. Para você construir, você tem a opção de peixe, como carne, né? E também frango. Duas possibilidades. Com relação à verdura, você vai ter sempre alface, couve, rúcula e repolho. Tanto para a combinação com peixe, quanto para a combinação com frango. Então, aqui alface, também couve, também rúcula e também repolho. Então, ele pergunta no item B, né? Quantas possibilidades de pratos escolhendo uma opção de carne e uma opção de verdura você pode montar, então? Então, você pode montar nas opções de peixe com alface, peixe com couve, peixe com rúcula, peixe com repolho. Só aqui eu já tenho 4 possibilidades. Passando lá para o frango, eu posso também optar por frango com alface, frango com couve, frango com rúcula, frango com repolho. Também 4 possibilidades. Portanto, as opções diferentes, né, que eu posso de montagem de prato com uma opção de carne e verdura são 8 possibilidades. Essa foi uma resolução, né, da contagem utilizando a árvore de possibilidades. Tudo bem aqui, galera? Sim. Agora, você pode usar uma outra estratégia, né? Aqui no item B, escreveu todas as possibilidades, né, as 8, então aqui está peixe e alface, peixe e couve, peixe e rúcula e assim por diante. Uma outra técnica é você construir uma tabela de lançamento, né? Nessa tabela, o que você vai fazer, então? Você vai colocar, né, na coluna as opções aqui de carne, né, peixe e frango. Então, você tem na coluna as opções de carne. E aqui na linha, na primeira linha, as opções de verdura. Então, você tem aqui para alface, vai ter lá para couve, vai ter para rúcula e vai ter para repolho. E você vai fazendo as combinações, né? Então, peixe e alface. Aí você faz a combinação aqui, peixe e couve. Outra combinação que você faz aqui, peixe e rúcula, peixe e repolho. E lá embaixo, as opções, né, com frango e alface, com frango e couve, com frango e rúcula. E finalmente, né, frango e repolho. Então, essa técnica de construção aí de tabela, para você verificar quais são as combinações possíveis. No item D, você pode utilizar o princípio multiplicativo para determinar esse número de pratos possíveis. No princípio multiplicativo, eu vou pegar todas as possibilidades de cada item e multiplicá-las entre si, né? Então, eu tenho 2 opções de carnes e 4 opções de verduras. E no princípio faz 2 vezes 4, 8 possíveis combinações. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Muito bem. Posso avançar aqui? Sim. Lá no nosso segundo exercício, ele fala o seguinte, né? Considere os algarismos 3, 6 e 8.
quantos números com 3 algarismos podem ser formados? Então, eu tenho 3 algarismos, né? E para formar esse número com 3 algarismos, eu vou utilizar os 3 e eles podem ser utilizados até se repetindo, né? Não precisam ser distintos entre si. Então eu faço aquele esqueminha, né? São 3 algarismos os números que eu quero combinar com eles? São. Então eu faço aqui 3 casinhas. E aí, quais as possibilidades do nosso algarismo aqui, da nossa centena? Tem 3 possibilidades, tem 3 números. Tem o número 3, o número 6 e o número 8. O segundo algarismo também tem 3 possibilidades, porque eles podem se repetir, os 3 números, né? E o último, né? Nosso algarismo aqui da unidade também tem 3 possibilidades. Portanto, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, 27 números, né? Possíveis de serem formados. Números de 3 algarismos, e eles podem se repetir entre si. Agora, no item B, ele pergunta: escreva todos os números com 3 algarismos distintos que podem ser formados. Então, vejam que agora os algarismos não podem se repetir. E aí, o que nós vamos fazer? Então, vamos pegar aqui o número 3, o número 6 e o número 8, vamos combinando eles entre si, de forma que não haja repetição. Então, o primeiro pode ser direto aqui, 368. Aí eu posso escrever 386. Eu posso escrever 638, 683, 836 e 863. Simplesmente fazendo uma combinação direta entre eles, né? Não deixando que nenhum deles se repita. E claro, se você aplicar o princípio multiplicativo nessa situação, você vai construir aquela sua casinha, é um número de 3 algarismos, só que agora eles vão ser distintos entre si. Separa aqui as 3 casinhas. O primeiro algarismo aqui da centena tem 3 possibilidades. O segundo algarismo agora serão só 2, porque um algarismo já foi escrito lá na frente, na primeira. E o último algarismo só tem uma possibilidade, porque os outros 2 já foram usados, né, na unidade lá da centena e da dezena. Então, eu faço 3 vezes 2 vezes 1, e eu obtenho, então, 6 números, né, 6 possibilidades de combinações. Ok aqui, galera? Sim. Deixa eu só ver que parece que tem alguém no lobby aqui. Espera só um pouquinho. Daniel. Deixa eu voltar lá. Então vamos aqui adiante. Agora o terceiro exercício. Ele fala. Eu não terminei de copiar a 2. Prontinho. Pronto. Tô bem. Terceiro exercício. Ele diz o seguinte: considere agora que dispomos dos algarismos 0, 5 e 9. Escreva todos os números com 3 algarismos distintos que podem ser formados. Lembre-se de que o 0 não pode ocupar a ordem das centenas. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com o 0, né? Então, vamos escrever aqui, ó, com esses 3 algarismos, pode ser 509, pode ser o 590, o 905 e o 950. Então, eu consigo construir aí 4 números, né, combinando esses 3 algarismos. Como que eu posso usar aqui no item B o princípio multiplicativo, né?
Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos construir lá a nossa casinha. Aqui com 3 separações. E agora os algarismos têm que ser distintos, né? Entre os nossos números, né? 0, 5 e 9. Vejam que na casa das centenas, na primeira casinha, eu só tenho 2 possibilidades. Eu tenho 2 possibilidades porque não pode ser o número 0. Depois eu tenho, na segunda casinha, 2 possibilidades também. Porque um dos números que não poderia ser o 0 já foi usado na primeira. Ou seja, o número 5 ou o número 9 já foi usado na primeira. E, por final, na última, na casa das unidades, na ordem das unidades, eu só vou ter uma possibilidade. Porque outros 2 números já foram utilizados na ordem da centena e na ordem da dezena. Portanto, 2 vezes 2 vezes 1, 4, né, possíveis números nessas condições. Hein, pessoal? Sim. Posso ir adiante aqui? Pode. Aqui tem um exercício clássico da cidade, né? Então, aqui a situação é a seguinte, no exercício 4. Simone vai de carro da cidade A para a cidade B, passando obrigatoriamente pela cidade B. Muito bem. O esquema ao lado mostra as diferentes estradas que ligam essas cidades. Para ir da cidade A para a cidade B, Simone pode escolher ir pela estrada X, Y ou Z. E da cidade B até a cidade C, pode escolher a estrada T ou U. De quantas maneiras Simone pode ir da cidade A até C? Escreva todas as maneiras usando as letras que aparecem no esquema. Então aqui, pessoal, é como se fosse uma árvore de possibilidades, né? Ela parte da cidade A, pode usar a estrada X e depois usar a estrada T. Então ela já usou aqui o caminho, né? X e T. Uma segunda possibilidade que ela pode ter é usar a estrada X e usar a estrada U. Portanto, outra rota, né? Outro caminho, X e U. Ela pode ter uma outra opção também. Ela pode usar a estrada Y e a estrada T. Então, ela pode usar Y e T. Ela também pode utilizar uma rota onde ela vai por Y e U. Então, Y e U. Agora, ela pode usar a estrada Z e a estrada. Portanto, Z e T. Assim como pode usar a estrada Z e utilizar a estrada U. Z e U. Vejam, então, que nós temos aqui, pessoal, 6 possibilidades, né? De rota, de caminho. São 6. Tudo bem até aqui? Sim. E se eu quisesse fazer as minhas casinhas, né? Então, ela vai da cidade A até C usando uma primeira estrada para a cidade A e B. Então, vai uma estrada que representa A e B. E a outra estrada que é da cidade que vai de B para C. Então, ele tem aqui uma primeira possibilidade, que é de ir da cidade A para B. E ela também pode usar as possibilidades aí de ir da cidade B para C. Ela pode escolher. Quais são as possibilidades de caminho para a cidade A e B? São 3 estradas, então ela tem 3 possibilidades.
Quais são as possibilidades dela usar estradas de B para C? 2 estradas, então aqui tem 2. Portanto, fazemos 3 vezes 2, princípio multiplicativo, e chegamos em 6 possibilidades. Tudo bem, galera? Sim. Vamos adiante aqui? Sim. Dá tempo aqui de fazer os 5, então vamos lá. 3 atletas podem ocupar as posições do pódio de 6 maneiras diferentes. Então veja que ele pegou 6 atletas, né? Tem uns carinhas aqui que ele foi colocando, né? Ocupando aqui o pódio de diferentes maneiras. Então vejam que eu tenho para primeiro, segundo e terceiro lugar para esses 3 atletas, né? Então vejam, de quantas maneiras, né, 4 atletas podem ocupar as diferentes posições em um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugares. Agora eu tenho 4 atletas, né? Então, o meu pódio, vou fazer minhas casinhas aqui. Eles têm, então, quais são as possibilidades aqui? Aqui eu tenho para primeiro lugar, para segundo lugar e para terceiro lugar. Se nós temos 4 atletas, para o primeiro lugar nós temos 4 possibilidades. Para o segundo lugar nós temos 3. E para o terceiro lugar nós temos 2. Portanto, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 formas diferentes. Aí, pessoal, tem que ser distintos, né, as posições, porque não tem como o cara, né, repetir a posição lá no pódio. Não pode haver a repetição. Até aqui tudo bem? Sim. E se fossem 12 atletas? Se fossem 12 atletas, o que nós faríamos então? De novo, faríamos aqui as nossas possibilidades de pódio, né? Que são agora ainda 3 lugares no pódio, para primeiro lugar, para segundo lugar e para terceiro lugar. Se são 12 atletas, 12 deles têm possibilidades de ocupar o primeiro. E para ocupar o segundo, passarão a ser 11. Porque um já ocupou lá o primeiro, não pode repetir a posição. E para o terceiro, 10. E aí, é só multiplicar, né? 12 vezes 11 vezes 10. Deixa eu ver quanto eu faço aqui. 12 vezes 11 vezes 10. 1.320. Então, 1.320 possibilidades. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Alguma dúvida por enquanto? Não. Eu estou com o meu tempo estourado aqui, galera. Na próxima aula eu retorno e a gente termina de corrigir essas outras que faltam aí, tá? Que essas aí vão ter que estender um pouquinho, que a correção delas é mais demorada. Tudo bem, moçada? Sim. Galera, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.